بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Meus irmãos e minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assa'adakum Allah e awqatakum bi kulli khair. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça dos seus dias felizes, com o máximo de bênçãos e o máximo de misericórdia entre os irmãos. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vimos então no programa passado a questão do Anzal Allah, ou seja, que Allah fez com que o livro baixasse, e nos estendemos bastante até porque isso é uma correção da crença de muitos, é uma correção da crença de muitos. Muitas pessoas não têm exatamente a noção dessas coisas. Aliás, infelizmente, a nossa comunidade islâmica é uma comunidade muito longe do conhecimento da sua própria fé, né? do seu próprio profeta, do seu próprio livro. E isso é um problema muito grande. É isso que nos desvia do paraíso, é isso que nos distancia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso estamos aqui, e é com muito prazer que eu entro na casa de vocês para tentar passar um pouco mais destas informações, deste conhecimento que foi dado a você, que foi dado a mim. Imaginem que esse conhecimento veio de Allah, o Senhor do Universo. Então não é um conhecimento que deve ser negligenciado, esquecido, colocado de lado. Allah, o mesmo que criou todo o universo, falou com você aí que está assistindo, e comigo, e com todos aqueles que não estão assistindo, ele falou com você, através do Alcorão, e através da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, filho de Abdullah, aquele que foi escolhido por Allah subhanahu wa ta'ala para ser o último dos profetas, e o último dos profetas enviado para toda a humanidade. Falando de humanidade, falando de Alcorão e falando de orientação, é interessante notar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi muito claro quando ele dizia que ele foi enviado para toda a humanidade. Ou seja, você que é muçulmano hoje, é uma obrigação sua que você passe essa mensagem para frente. A mensagem do Alcorão Sagrado e a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela não é uma mensagem específica e única para os árabes. E ainda assim, ainda fora dos árabes, e não é uma mensagem específica e única para nós muçulmanos. É uma mensagem para toda a humanidade. E a gente vai ver uma expressão melhor disso que nós agora estamos tratando neste versículo do Alcorão Sagrado, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Outra vez. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala afirma: إن هذا القرآن, essa leitura, este livro, ou seja, o Alcorão Sagrado, yahdi lillati hiya aqwam. Ou seja, ele orienta as pessoas para aquilo que é mais forte, aquilo que é mais correto, aquilo que é mais próprio para cada um dos seres humanos. Não somente para os humanos, mas para todo o universo, para todo mundo. Não somente para os muçulmanos, mas também para os cristãos, para os judeus, para toda a humanidade. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ou seja, para aquilo que é mais correto. وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ. E deem alvíceras aos crentes, ou seja, boas notícias aos crentes. Presenteiem esses crentes com boas notícias. Com boas notícias. Quais são as boas notícias? Da salvação, da misericórdia e o paraíso. Perfeito? Da misericórdia e do paraíso. Agora, quem são esses crentes? Al-mu'minin, né? وَبَشِّرْ al-mu'minin. Sempre falamos mu'minin, mu'minin, mu'minin. A palavra mu'minin vem do verbo amana, que significa
cria ou tinha crença em alguma coisa. Daí a palavra mu'min. Amana yu'minu mu'min. Ou seja, crente naquilo que foi revelado a Allah e foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas quem são, então, esses crentes que se dizem crentes? Você se diz crente? Você que está aí na sua casa, se diz crente? Vamos ver se nós somos crentes, então. Quem são esses crentes? Alladhina ya'maluna as-salihat. Aqueles que praticam as virtuosidades. Se for traduzir diretamente. As-salihat hiya al-a'mal as-salihat. Ou al-a'mal as-salihah. Ou seja, as obras virtuosas. Porém, da onde que vêm essas obras virtuosas? Do Alcorão Sagrado e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, deem boas notícias aos crentes que praticam as boas ações. Então não basta só a crença, tem que também ter as boas ações. Anna lahum ajran kabiran, que para eles serão dadas muitas e muitas recompensas enormes. Kabira, desculpa, não kathira, kabira, que significa grandes, enormes. E a maior dessas recompensas é o paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala após o julgamento no dia do juízo final. Então vamos lá. As-salihat. A palavra salihat, a gente vai falar sobre isso até o fim do 22º programa. As-salihat são atitudes virtuosas, obras virtuosas. Só que não sou eu e nem é você que define ou decide o que são obras virtuosas. Quem define o que é virtuoso e o que não é virtuoso é o Criador do universo. Ou seja, o nome dele, Allah subhanahu wa ta'ala. Ou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque, na verdade, ele não fala de si próprio, mas ele fala aquilo que é revelado a ele. Ele não é senão uma revelação sendo revelada. Isso significa salihat. Então, sempre que você for fazer algo bom, veja se está de acordo com o Alcorão e com a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E se você praticar boas obras com a intenção de estar seguindo, de estar praticando a revelação, voltamos aos capítulos passados, a uns programas passados, que dizemos que estamos transformando a nossa vida num grande ato de adoração constante a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto desse versículo é que não basta somente crença. Em inúmeros pontos do Alcorão Sagrado, em inúmeros versículos do Alcorão Sagrado, você vê que as atitudes elas têm que estar de acordo com a sua crença e a crença de acordo com as suas atitudes. Portanto, não se enganem, nunca que a fé que você tem no coração, e que eu não duvido, nós não colocamos aqui em dúvida que a pessoa crê ou ela não crê. A pessoa sente aquela crença no coração, mas essa crença tem que sair do coração. Não sair no sentido de deixar o coração vazio, mas ela tem que sair daqui e passar para onde? Para as suas atitudes. As suas atitudes devem, sim, invariavelmente, sempre estar de acordo com o Alcorão Sagrado e com a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é isso que você tem no seu coração. Se você diz que tem o Alcorão e a Sunna no seu coração, as suas obras devem corroborar exatamente essa coisa. Vemos que muitos dos nossos sábios dividem a hipocrisia em duas partes. Dividem a hipocrisia em duas partes. A primeira parte é a hipocrisia do coração. E a segunda parte é a hipocrisia dos atos. Vamos ver melhor o que é isso. O que é a hipocrisia do coração? É você praticar os bons atos, dizendo que são atos que você pratica por Allah, ou pelo Corão, ou pela Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas na verdade você não tem nada no seu coração. Esse é um tipo de hipocrisia. A pessoa vai, reza, faz jejum, ajuda os pobres, distribui da sua fortuna para as pessoas mais necessitadas, ajuda na construção de mesquitas, mas seu coração está vazio de fé. Então esse é um tipo de hipocrisia. E ninguém sabe essa hipocrisia a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Não vamos sair por aí julgando as pessoas e achando que não, que esse aqui é hipócrita, aquele ali não é, aquele pratica menos, aquele pratica mais. Isso não cabe a nós. O julgamento das intenções, das obras e da fé de cada indivíduo pertence somente a Allah subhanahu wa ta'ala, porque só Ele sabe o que está no seu coração e está naquilo que você exterioriza dele. Esse é o primeiro
ponto da hipocrisia. A segunda hipocrisia é justamente a hipocrisia dos atos. Qual que é a hipocrisia dos atos? É o ato de você crer, ou pelo menos dizer que crê, porém não pratica nada. Muitas vezes, infelizmente, nós vemos nossos irmãos falando assim: eu creio muito, eu tenho uma fé enorme, uma fé inabalável em Allah. Eu creio muito, olha, quando penso em Allah, meu coração treme, meu coração, além de tremer, eu sinto a presença de Allah no meu coração e etc. Aí você pergunta: mas você reza? Você pratica as 5 orações? Não. As 5 orações, não, eu não pratico as 5 orações por dia. Eu também não faço jejum, mas o meu coração, mashallah, o meu coração tem uma fé inabalável nele. Isso não é verdade. Ou a pessoa está enganando alguém, ou essa pessoa está se enganando, ou ela está sendo simplesmente hipócrita. Significa, quando isso acontece com uma pessoa, significa que a sua fé não está completa ou não está correta. Essa pessoa precisa rever o conceito de fé dela, porque os sábios, quando explicam a fé, explicam da seguinte forma: هو الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. A fé do muçulmano. O muçulmano, como é que ele vê a fé? A fé é a crença com o coração. Essa crença, você professa ela com a sua língua. E você corrobora ela com os seus atos. Todos esses 3 passos devem estar sempre em conjunto com aquilo que você tem no coração e com as suas atitudes que você faz no seu dia a dia. E ainda assim, os sábios adicionam uma característica a essa fé. Aliás, 2 características a essa fé. Ela aumenta quando você obedece a Allah e ela diminui quando você obedece ao Shaitan. O que nos faz perceber que não existe um terceiro caminho. O primeiro caminho qual que é? Da obediência a Allah. O segundo, da obediência ao Shaitan. Quando você obedece ao Shaitan, você desobedece a Allah. Quando você obedece a Allah, você desobedece ao Shaitan. Simples assim. Simples assim. Quando você pratica as-salihat, quando você pratica al-a'mal as-salihah, ou seja, as boas obras, em obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, automaticamente você está desobedecendo a Allah. E quando essas atitudes são corroboradas com a sua fé, ou a sua fé é corroborada com essas atitudes, essa é a fé plena. Essa é a fé correta. Essa é a fé que nos aproxima de Allah, nos aproxima e nos fazem merecedores da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, e também nos introduzirá no paraíso. É importante que a partir de hoje, que esse conhecimento chegou até vocês. E todo conhecimento é invariavelmente uma responsabilidade que nós adquirimos. Todo conhecimento que adquirimos vem junto com ele uma responsabilidade. Agora vocês já sabem da questão dos atos e do coração, da fé e das atitudes chamadas as-salihat wal-a'mal as-salihat. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita e nos dê força e nos dê fé e nos aumente em fé no coração para que nós possamos colocar em prática essa fé através de atos respaldados pela sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelo Alcorão Sagrado, para que nós possamos fazer das nossas vidas uma grande atitude de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, uma grande ibada. Muito obrigado por mais um dia. Jazakumullahu khairan. Completem o seu jejum, inshallah, e o façam com fé, e façam com que esse jejum seja mais uma exteriorização daquela fé bonita e forte que vocês têm no coração de vocês. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.